Para hoje começamos com o exame das categorias. O exame das categorias, ele é uma parte importante, visto que nessa parte é onde o filósofo clínico observa como é que a pessoa se relaciona com o mundo que está ao seu redor. Então, na verdade, essa é uma parte onde nós verificamos a combinação entre o mundo interno e o mundo externo. O exame das categorias é composto, então, de 5 categorias. Estas 5 categorias são assunto, imediato e último, circunstância, lugar, tempo e relação. As circunstâncias, desculpa. O exame das categorias, ela vem das categorias aristotélico-kantianas, né? Então, a categoria, enquanto definição, pode ser encontrada nos dicionários como sendo uma noção que sirva de regra para a investigação ou, então, para a sua expressão linguística. Na verdade, a categoria, então, é um espaço, uma delimitação de aspectos onde eu consiga definir o limite entre o início e o fim, ou seja, um espaço onde eu vou colocar determinadas expressões, vivências, experiências, ou qualquer tipo de elemento. Outra definição ainda de categoria, que está bem clara na crítica da razão pura, é que as categorias, elas não são mais do que regras para um entendimento cujo poder consiste no pensamento, quer dizer, no ato de reduzir a unidade da percepção à síntese da diversidade dada. Uma explicação bem simples para isso é quando uma criança começa seu aprendizado, em algum momento, ela pega um objeto na mão e os seus pais dizem, olha, isso é uma bola. E ela, em um outro momento qualquer, pega outro objeto, traz a vivência e o pai novamente diz, olha, isto também é uma bola. E assim, consecutivamente, ela pega alguns objetos e, dentre estes, vários deles são caracterizados como sendo bola. Então, neste caso, a criança entende, opa, então estes objetos, sendo eles com características diferentes, cores diferentes, formatos maiores ou menores, entram todos na mesma categoria, sejam estas, então, classificadas na categoria de bola. Essa é a maneira mais simples de explicar o que vem a ser a categoria enquanto redução à unidade, mesmo sendo os objetos em uma quantidade, seja ela pequena, grande, até mesmo infinita, de elementos. Ainda no Crítica da Razão Pura, Kant define em um outro momento, assim, as categorias são conceitos que prescrevem a priori leis aos fenômenos, por conseguintes, a natureza, considerada como conjunto de todos os fenômenos. Aqui fala-se de categoria quanto elementos que são categorizados ou são, na verdade, contemplados antes mesmo do seu acontecimento, da sua vivência, que é o caso ou o fato onde, por exemplo, sabe-se que antes mesmo do acontecimento, esse objeto já tem nome, já tem categoria, já tem classificação, como é o caso de chuva, como é o caso de temporal, como é o caso de acidentes de trânsito, como é o caso de você categorizar uma experiência ou uma vivência antes mesmo que ela aconteça. Aqui, os fenômenos da natureza, usualmente, eles são simplificados. No entanto, quando a gente traz isso para a vida, quando a gente traz isso para o nosso cotidiano, estas experiências, elas ficam um pouquinho mais confusas, um pouquinho mais difíceis. Simplesmente porque essas categorias, esse desenho categorial, ele não é assim tão simples quanto um fenômeno da natureza, que é o caso de um temporal, que é o caso de um furacão, que é um caso de um nevoeiro, que antes mesmo que aconteça, nós já temos uma definição a priori que nos diz isso é um temporal, isso é um furacão, isso é
um El Niño, isso é um Laninha, que são eventos da natureza. Pega, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, o caso de paixão. O que entraria na categoria de paixão? Ou o que entraria na categoria de amor? Para algumas pessoas, existe essa dificuldade de dizer, tá, mas isso que eu estou vivendo, eu categorizo como o quê? Eu categorizo como paixão? Eu categorizo como amor? Isso eu categorizo como medo? Né? Tanto é difícil de se categorizar estas experiências a priori, que para quem trabalha com os fenômenos da alma humana, quando, por exemplo, alguém se chega ao consultório e precisa ser diagnosticado, se tem alguma dificuldade, e a dificuldade não é pequena. Só imaginando que nos últimos anos nós passamos, por exemplo, do medo para a fobia, e da fobia hoje nós já pulamos para o pânico. Ou seja, essa dimensão de medo que era uma vez entendida, agora ela já foi diversificada em 3 categorias diferentes. E aí o medo ganha grau, né? O primeiro grau é só o medo, e o segundo grau de medo é uma fobia, e o terceiro grau de medo é pânico. E daqui a um pouco, algum outro especialista pelo mundo vai inventar um terceiro grau, e aí um quarto grau, e aí nós teremos uma nova nomenclatura para acolher essa diversidade de fenômenos da alma humana. Qual que é o cuidado que nós precisamos ter aqui? A categoria, qualquer que seja ela, para que ela possa acolher tanto os elementos quanto os fenômenos, que ela possa tanto dizer a posteriori quanto a priori, ela precisa, de certa forma, de uma descrição que dê o limite do que é e do que não é, do que cabe, do que não cabe, do que está ou não contemplado, né, nessas vivências. Por isso, a filosofia clínica de todas as categorias aristotélicas, kantianas, ela é adaptada, e então ela ganha 5 categorias. Essas 5 categorias já nominei, que seriam assunto imediato e último, circunstância, lugar, tempo e relação.